13 horas. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Lembramos toda semana que às vezes somos até repetitivos, mas é importante que isso fique marcado. O nosso programa tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldades, tanto na área emocional quanto na área espiritual. E nós não estamos aqui para fazer terapia ou fazer diagnóstico ou prognóstico via rádio. Ou via Facebook agora também, já que estamos ao vivo pelo Facebook. Mas para ouvir você, conversar com você, para você dividir a sua dor conosco, a sua angústia, a sua dificuldade. Você pode participar conosco por várias maneiras. O nosso velho telefone fixo, que é o 3386-1400. Temos o WhatsApp, que é o 98486-7633. E temos o Facebook, que a partir de agora estamos ao vivo e já temos inclusive perguntas que já foram colocadas aqui pelo Facebook, que a gente vai responder, ou pedir o Eduardo para responder daqui a pouco. Já adiantei o nosso convidado, para os que não estavam vendo, né? O nosso convidado, o psicólogo Eduardo Araújo, que vem conversar um pouco conosco aqui, trabalhar um pouco mais, né? Já que ele trabalha pouco aqui na rádio, né? E quase não trabalha aqui na rádio praticamente, toda semana aqui trabalhando, semana inteira. Então, mais uma vez, ele está aqui conosco, dividindo um pouco do seu conhecimento, do seu tempo, dos seus saberes, para conversar com você nesse primeiro momento. Depois, você faz as suas questões que não precisam necessariamente estar ligadas ao tema. A sua questão, a sua dúvida é a sua dúvida, não o tema que nós trazemos. O tema que o Eduardo vai conversar um pouco conosco é sobre liberdade, disciplina, liberdade. Como é que funciona isso, Eduardo? Disciplina, liberdade, isso é importante, não é importante para a gente? Como é que funciona isso? E mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença entre nós. Obrigado, Valdemir. É sempre uma alegria estar aqui no Ouvindo Você. Agradecer também a audiência, né, dos ouvintes que estão aí sempre com a gente, pessoal do Facebook, da internet, do rádio. É uma alegria, né? Eu lembro sempre, vou sempre repetir isso, foi a minha porta de entrada. O Valdemir falou que eu estou muito na rádio, mas a minha porta de entrada nessa rádio foi esse programa. Foi em novembro de 2014, a convite do nosso querido, saudoso companheiro Gerson Monteiro. Eu sentei aqui pela primeira vez, nunca imaginando, Valdemir, que eu ia ficar aqui. Pois é. Para mim era uma mera participação. Uma mera participação, sem nenhuma pretensão além. Aliás, eu vim com muito medo, né, com muita insistência do Gerson. Não, vamos lá, vai dar tudo certo. E realmente ele passava muita tranquilidade, né, para a gente. Então, onde ele estiver, tenho certeza que ele está conosco, nos ajudando, e eu tenho muito carinho por ele, sempre lembro dele. E vamos falar de disciplina, né? Liberdade, mas falar de disciplina é muito complicado porque uma pessoa indisciplinada falar sobre disciplina não é fácil, né? Porque o grande objetivo nosso na vida é ter disciplina naquilo que nós aprendemos que é o correto. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, disciplina no Evangelho de Jesus, seríamos bem melhores do que somos. Seriam bem mais felizes, né? Muito mais. E vamos começar a fazer essa reflexão, Valdemir, prezado ouvinte, com uma história muito conhecida, mas assim, acho difícil alguém do movimento espírita que nunca tenha escutado, mas sempre vale a pena a gente trazer, algumas pessoas não conhecem, que foi o primeiro contato do Chico Xavier, o médium Chico Xavier, com o seu guia espiritual Emmanuel. Eles tiveram um diálogo bastante interessante, muito conhecido, mas nós vamos aqui compartilhar com vocês. O espírito Emmanuel disse para o Chico Xavier o seguinte:
Você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Então, qualquer um de nós responderia o quê? Sim, claro, com certeza. Que é o que nós, espíritas ou não, seja o católico, no caso de seguir o Cristo, o evangélico, a gente quer seguir Jesus. Aí o Chico responde, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E aí o Emmanuel continua com outra pergunta. Ele afirma o seguinte, não será você desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Aí o Chico fala, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar esse compromisso? Responde Emmanuel, perfeitamente, desde que você procure respeitar 3 pontos básicos para o serviço. E aí é que começa a complicar a situação. Então o Chico pergunta, né? Por que o protetor se calasse? Chico Xavier perguntou, qual é o primeiro ponto básico? A resposta de Emmanuel veio firme, disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Então, diz o Emmanuel, né, que para trabalhar na mediunidade com Jesus, ou seja, no trabalho do bem, era preciso esses 3 pontos básicos. E o Chico pergunta e ele diz, disciplina, disciplina e disciplina. Daí, prezado ouvinte, a nossa grande e imensa dificuldade em mudarmos a nossa vida. Com toda a psicologia, e olha que eu sou um novato, o Valdenir já tem muito mais anos de estrada, mas já com esses mais de 10 anos que eu tenho, eu fico me perguntando de psicologia, de espiritismo, eu falo, meu Deus do céu, como eu deveria ser melhor, como eu deveria ser diferente, e o que me falta? Será que me falta algo assim muito difícil? A gente vai refletir sobre isso, mas o que me falta basicamente é disciplina. É manter uma vontade firme naquele propósito que eu sei que é o caminho. É mais ou menos como você ir fazer uma viagem, alguém te dá um mapa, você sabe o caminho, mas por algum motivo você toma outros caminhos. Então, o grande desafio proposto por Emmanuel a Chico Xavier foi a disciplina, e ele cumpriu com toda a humildade, né, com toda a perseverança no trabalho do bem, com muita dificuldade, porque a gente olha para esses missionários como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Gandhi, e a gente não imagina o que foi realmente a vida deles. Né, Allan Kardec, com aquele trabalho, se Allan Kardec não tivesse disciplina, como que ele conseguiria, em tão pouco tempo, trazer, né, uma obra-prima, que é a codificação, sem contar os trabalhos que ele realizava, como a Revista Espírita, as viagens. Sem disciplina isso seria impossível. E daí Jesus escolheu Allan Kardec como aquele que era preparado para cumprir a missão. Conforme diz o próprio Livro dos Espíritos, que Deus não vai dar uma missão a uma pessoa que ele sabe que não é capaz de cumpri-la. Então, para determinadas tarefas, é necessário uma pessoa, um espírito que tenha a disciplina necessária para cumprir com aquilo que é determinado. Eu trouxe também uma mensagem para a gente refletir da Joana de Ângeles, que o título é Disciplina e Vontade, porque uma coisa está associada à outra. Sem vontade, que aí é o porquê que eu, Eduardo, apesar de toda a psicologia, de todo o espiritismo, ainda não consigo fazer aquilo que deveria, porque me falta a disciplina e a vontade firme. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, também psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, ele tem uma passagem que muito me ajudou porque eu me cobrava demais. E aí é o que Joana de Ângeles fala, a culpa e a cobrança também excessiva não ajudam. Ele diz o seguinte, que a nossa dificuldade em ter disciplina, em fazer o bem, em fazer aquilo que é o certo, decorre do fato da gente ser um espírito que já viveu muitas e muitas vezes e, ele diz, contra o nosso pequeno anseio de claridade, existem milênios em que a gente se comprazia na sombra, no mal. Então, quer dizer, eu, Eduardo, hoje, eu desejo o bem, mas eu, Eduardo, que já reencarnei muitas e muitas incontáveis vezes, eu, nessas incontáveis reencarnações, eu me comprazia no mal. Então, como eu vou conseguir? É isso que o Emmanuel faz a reflexão.
Eu acho que vale para você que está aí nos ouvindo. Você que fica também se cobrando. No consultório eu atendo muito espírita que fazia o que eu fazia. Não, eu não presto, não tem jeito, eu não tenho mais solução. E foi justamente um dia quando eu pedi a espiritualidade que me ajudasse, eu abri nessa página, ao acaso. Tá lá ao acaso. Ao acaso, né, que a gente chama. Lembrando que acaso não existe. Que não existe, né? Mas aí eu abro nessa página, o título é Resiste à Tentação. E o Emmanuel vai explicar isso, que esse conflito que nós vivemos decorre desse nosso passado, que ainda está enraizado em nós, onde nós nos comprazíamos no vício, nas paixões degradantes e até mesmo no mal. Então, se hoje a gente tem um pequeno desejo do bem, contra esse pequeno desejo tem séculos e séculos de sombra. Então, prezado ouvinte, a nossa dificuldade está aí. A nossa dificuldade decorre desse passado que nós temos que lutar contra ele, daí o nosso maior inimigo não está fora, está dentro. O nosso grande desafio é enfrentar aquilo que está dentro de nós. O próprio budismo já prega isso há milênios, né? E outras doutrinas esotéricas, enfim, isso é uma questão que não é da doutrina espírita, isso já vem de muito tempo. E o bom combate do Paulo, né? O bom combate, exatamente. Que era luta contra ele mesmo, né? Não é luta contra ninguém. O grande combate é a luta conosco mesmo, né? Na nossa dificuldade, né? E sem a disciplina, como você vai combater? Impossível, né? Impossível. Então, como é que eu vou combater os meus vícios? Como é que eu vou combater as minhas paixões se eu não tiver disciplina? É impossível. Daí a gente não conseguir. A gente diz que vai fazer, mas como nós vemos que é difícil, a gente recua. Então, a Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, o nome do livro já é bem sugestivo, né? Então, é Vida, Desafios e Soluções. O médium Aldivaldo Pereira Franco. Ela diz o seguinte: essa faculdade de representar um ato que pode ou não ser praticado, como definem os bons dicionaristas, a vontade tem que ser orientada mediante a disciplina mental. Imaginemos um lago. O lago é aquela água bem paradinha, cristalina. Se você olhar para um lago, você consegue ver a sua própria face. Agora imagine um mar revolto com ressaca. Essa é a nossa mente. Eu admiro profundamente aqueles companheiros, os monges tibetanos, esse pessoal que pratica meditação. Aliás, eu tenho que arrumar um tempo na minha vida para isso, porque eu sinto, por exemplo, a minha própria mente como um mar revolto, em que eu tenho muita dificuldade de controlar. E para isso é o que a Joana fala, é necessário uma vontade firme e orientada mediante uma disciplina mental. A própria Joana de Ângeles, ela passa um programa, né, através do Divaldo, que para nos ajudar em relação a isso, das visualizações terapêuticas. É muito interessante, quem nunca teve oportunidade, eu às vezes faço isso, você vai lá no YouTube, digita Visualizações Terapêuticas, Divaldo Pereira Franco, e ele vai ensinando, ele vai te conduzindo a acalmar a sua mente, a ter um pouco mais de controle sobre os processos mentais, porque nós não temos controle sobre os nossos processos mentais. A nossa mente é como um cavalo, e ele, quando está solto, sem as rédeas, ele pode te levar para qualquer lugar, inclusive para o abismo. Então a nossa mente precisa das rédeas, precisa que a gente segure a rédea desse cavalo para poder domar esses pensamentos que são desconexos e como se fosse, dentro da imagem que eu coloquei, um mar revolto. A Joana também fala nessa mensagem o seguinte, que todo esse empreendimento dessa vontade resulta de uma vontade disciplinada que se torna mais notável instrumento de trabalho para a vitória da existência física. Então, quer dizer, ela insiste de que temos que ter uma vontade disciplinada. Mas o que é ter vontade? Aí eu trouxe Allan Kardec. Na questão 909, essa questão até, quando eu leio, eu fico envergonhado pelo que os espíritos falam. Olha só o que os espíritos dizem. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Resposta, sim. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós que se esforçam? É difícil, hein, Valdenir? Lê isso aqui. Com toda certeza. E isso é um fato, né? Não tem jeito, a gente ainda tem muita dificuldade.
o que eu normalmente falo para o consultório e para os ouvintes da rádio é que não podemos nos culpar ou exigir de nós ainda uma coisa, um nível, um grau que não atingimos ainda, né? Nós somos espíritos a caminho da perfeição, né? A caminho da luz, lá como diz Emmanuel lá no seu livro. Mas não somos espíritos perfeitos. Ainda temos mais dificuldades do que facilidades. Ainda temos mais problemas do que soluções. Então precisamos entender que estamos a caminho. O que nos falta, como dizem os espíritos, é a vontade para que, nos esforçando, possamos superar as nossas dificuldades, ou pelo menos uma boa parte delas. Mas com toda certeza, não vamos superar todas nessa encarnação. Não tem ou como. Nas próximas. Ainda bem que existe nas próximas. Pois é. Você vê que os espíritos completam, na questão 911, eles vão mais longe. Eles dizem o seguinte: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está só nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Quando o homem acredita não poder vencer as suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso por consequência da sua inferioridade. Por exemplo, aquela pessoa que vai sempre começar a dieta na segunda-feira, né, você que está aí nos ouvindo, por que não começa? Porque ela diz que quer, mas a vontade está nos lábios, porque na prática ela se satisfaz em manter aquele tipo de comportamento no âmbito alimentar que dá prazer. A grande questão é que o que nos dá prazer, a gente não quer abrir mão, ainda que seja uma coisa que faça mal. Um prazer doentio, né? É um prazer doentio. Um prazer doentio. E aí, infelizmente a gente tem isso. Você vê até que a psicologia cognitivo-comportamental, que é uma psicologia muito focada em questões práticas, ela vai trabalhar muito isso, de você aprender a focar, a direcionar para a mudança de comportamento. É diferente de uma psicanálise, que vai fazer uma análise mais profunda. Enfim, são diversas abordagens que nós temos na psicologia, mas com propostas diferentes para nos ajudar a fazer o quê? A seguir de forma disciplinada, com a mente equilibrada, de forma a combater, a superar os nossos desafios. A psicologia cognitivo-comportamental, apesar de eu não ser especialista nisso, eu vejo alguns bons resultados em alguns pacientes, até que pacientes que eu encaminho, em determinados casos bem específicos, porque a pessoa não consegue ter uma disciplina, não consegue ter uma vontade direcionada. E, através de determinadas técnicas, a pessoa da psicologia comportamental, a pessoa consegue mudar alguns comportamentos. Porque mudar comportamento não é fácil. Se fosse fácil, nós seríamos bem melhores do que nós somos. Seja qual for o comportamento, desde uma simples questão alimentar. Com toda certeza. Aquela pessoa que vai no nosso consultório e diz: olha, eu não consigo mudar parar de comer chocolate. Exatamente, não consigo. Agora, é possível? A minha mãe que está ouvindo aqui o programa, ela fumou durante muitos anos. E um dia, vendo o programa da Xuxa, a Xuxa fez um discurso lá sobre o cigarro, minha mãe se emocionou e dali em diante nunca mais fumou. Então, nós somos seres muito complexos. Quer dizer, tem pessoas que para largar o cigarro leva muitos anos. E ela, no momento que foi tocada, ela conseguiu. Então, como o Valdeni disse, nessa encarnação, nós provavelmente, né, dentro da nossa realidade, como diz Joana de Anjos, da nossa inferioridade, ainda levaremos algum tempo para superar essas questões. Mas é preciso começar a exercitar essa disciplina e essa vontade. Só para concluir, eu recomendo que vocês leiam também o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 5, item 4, quando Kardec vai falar das causas atuais das aflições, que são causas voltadas o quê? Normalmente, a maior parte dos problemas que nós temos, a maior parte das dores, das decepções, não são em decorrência de vidas passadas, são em decorrência da nossa indisciplina e de atitudes equivocadas desta vida. Então, peço que vocês leiam também o capítulo 5, item 4. E uma última reflexão sobre o carnaval. Muita gente coloca: carnaval, como é que o espírita deve se comportar? Diria Emmanuel: disciplina, disciplina e disciplina. E eu vou trazer uma frase de Bezerra de Menezes, está no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Ele vai falar um caso de um casal
que ia fazer uma despedida do carnaval. Eles eram espíritas, estavam iniciando no trabalho mediúnico. Você aí que é médium, você que trabalha na casa espírita, preste atenção no que palavras do Dr. Bezerra de Menezes, não é de Eduardo não. Ele fala o seguinte, que esse casal, ele ia lá para o carnaval, ia aproveitar, e vamos dar uma lida no que o Dr. Bezerra diz. O carnaval, naquela manhã de quarta-feira, chegava ao seu clímax. Esse livro trata de um carnaval no Rio de Janeiro, nas fronteiras da loucura. E já passava de 1h da madrugada, quando o Dr. Bezerra foi notificado de uma nefasta cilada que baldoeiros e secazes das trevas armavam para alcançar 2 casais de foliões, adeptos do espiritismo. O objetivo do líder do grupo trevoso era levá-los à morte num acidente que eles engendrariam em trama terrível. Os 2 casais, iniciantes na doutrina espírita, não eram pessoas viciadas. Ao contrário, temperamentos joviais, brincavam conforme os padrões da época. Olha a frase agora, sem dar-se conta dos riscos desnecessários a que se expunham. Então, esses 2 casais eram pessoas boas, mas estavam inseridos num ambiente em que nós sabemos que, infelizmente, no planeta que nós vivemos e no momento que nós vivemos, infelizmente é um ambiente com muita droga, com muita promiscuidade sexual e, evidentemente, um local propício para a atuação de espíritos mal intencionados. Então, o Dr. Bezerra diz que, devido a essa indisciplina nossa, a gente não se dá conta dos riscos que a gente se coloca desnecessariamente. E ele faz uma reflexão até mais profunda. Ele fala o seguinte, que grande e expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora Baco, que é o grande símbolo do carnaval, e seus assessores de orgia ao amigo afetuoso. Não somos contra o carnaval, não somos contra a alegria, não somos contra a dança, mas evidentemente que, por uma questão de disciplina, de cuidados que a doutrina nos ensina, temos que, neste carnaval, você que está aí nos ouvindo, procure frequentar ambientes mais tranquilos. Se você vai a um baile de carnaval, vá num baile familiar. Infelizmente, esses blocos de rua, recentemente lá perto de casa, no bairro de Ramos, teve um bloco de rua e saiu tiro. Pessoas bêbadas, pessoas drogadas. É lamentável? Mas é o mundo que nós vivemos ainda. Então vamos ter disciplina, disciplina e disciplina. É isso aí. Estamos quase fechando aqui o primeiro bloco. Falei demais, hein, Valdir? Falou bastante, mas foi interessante. Para terminar aqui o primeiro bloco, uma questão aqui do Facebook, da Maria, acho que é o Wildwood Lima. Ela diz que, os meus irmãos espirituais são muito bons comigo. Sou muito grata a eles, pois me ajudam muito. Mas eu gostaria de saber, para que eu nasci? Eu nasci para resgatar algo ou para aprender algo? Que pergunta lá a Maria Wildwood Lima, via Facebook. Ô Maria, os espíritos nos explicam que nós encarnamos para progredir. O objetivo de nós estarmos encarnados é o progresso. Todos nós, um dia, seremos espíritos perfeitos. Todos nós seremos espíritos puros. Vai demorar um pouquinho, né, Valdemir? Mas nós vamos chegar lá. Todos nós chegaremos a ser o que Jesus é. Palavras dele mesmo. Então você está encarnada para progredir. Isso significa o quê? Aprender. Temos que estudar, temos que nos esforçar, temos que ter disciplina para melhorarmos como pessoas, moralmente. Porque o que faz nós crescermos é a melhora moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então você está encarnado, assim como eu, como o Valdemir, o Caio que está aqui, o Luiz Carlos na técnica. Todos nós aqui estamos encarnados para progredir. E isso é como se fosse numa escola. Aprendemos e temos as provas. As provas é que nós não gostamos de fazer. Exatamente. Bem, fechamos aqui o primeiro bloco. O Luiz Carlos já botou a musiquinha de fundo aí para nos avisar. Voltaremos em alguns minutos. Os amigos também do Facebook. Um abraço. Daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Um abraço, até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da cadeia.
trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Iluminando os caminhos da felicidade. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Divaldo Franco no Rio. Não percamos o seminário de Divaldo Franco com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Tema: Seja Feliz Hoje, Segredo da Longevidade. Dia 2 de abril, domingo, de 9 da manhã até 1h da tarde, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Adquira agora sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br/Divaldo Franco ou nas unidades do MAP ou ainda nas instituições espíritas credenciadas. Informações: Facebook MAP Oficial, e-mail contato@map.com.br. Telefones 3392-5600 ou 3392-5700. Repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Alô, ouvinte. Eu sou Givanildo Costa e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, toda terça-feira às 3 da tarde. Você vai aprender sobre o Esperanto, a língua universal, para unir todos os povos. Lembre-se, toda terça, 3 da tarde, aqui, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Diz o devido, Dan com Deus. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentações dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo às 20 horas. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você e o nosso convidado da tarde de hoje, o psicólogo Eduardo Araújo, que começou conversando conosco sobre disciplina, liberdade, essencialmente disciplina, que é uma coisa que normalmente nos falta e é muito importante na nossa vida. Sem disciplina, nós não conseguiremos absolutamente nada. Eduardo, a Maria, lá da Tijuca, pergunta aqui. Um mal-estar... Então, boa tarde. Tive um mal-estar ontem. Parecia ser um ataque de pânico. Não conseguia me controlar.
Só melhorei quando veio um pessoal da igreja aqui na minha casa e fez uma oração. Tenho quase certeza que meu problema não foi físico, e sim espiritual. Estou um pouco assustada. Gostaria de uma palavra de apoio. Maria da Tijuca. Maria, pelo que você mesma diz, realmente não parece físico, porque quando as pessoas chegaram aí, o pessoal da igreja fez uma oração, você se acalmou e voltou a um estado de quase normalidade. Você com certeza está com um problema de ansiedade, é uma ansiedade muito forte. Nós não podemos aqui dizer que é uma síndrome do pânico, até porque nós não temos o seu histórico, mas é muito provável de que seja um quadro de ansiedade bem generalizada, bem difícil, e você deve, num caso como esse, claro, buscar a ajuda da religião, né, seja na igreja evangélica, seja numa igreja católica, num templo budista, numa casa espírita. Isso já ficou provado que te ajuda, né, que o pessoal chegou aí, fez a oração e você se sentiu melhor. Mas seria interessante também você trabalhar as causas, né? Por que de tanta ansiedade? Por que você está tendo esses sintomas? Então era importante fazer uma terapia com o psicólogo e a partir da avaliação do psicólogo até verificar a possibilidade de você consultar um psiquiatra para a necessidade ou não de uma medicação ainda que fraca para você poder controlar essa ansiedade. Controlando a ansiedade, tratando também da parte espiritual, a tendência é que você melhore desses supostos ataques de pânico. E ainda bem, Maria, que não é um ataque de pânico, porque um problema espiritual, eu sempre digo, é mais fácil de ser resolvido. Porque nós podemos resolver até por nós mesmos, com mudança de comportamentos, mudança de atitudes, mudança de pensamento, com boas leituras, trabalho no bem, a gente consegue reverter isso. E já o pânico é um pouco mais complicado, digamos assim. Então, se você acha que é só espiritual, ótimo, Maria, vamos buscar ajuda na religião, como disse aqui o Eduardo. A outra Maria, hoje a gente está cheio de Maria aqui, né? Só tem Maria aí? Você tá... Só que essa aqui é da Ilha do Governador. As Marias. Tem o síndrome do pânico há 15 anos. Fiz terapia durante 10 anos. Agora, que já se passaram 5 anos, eu não tenho condições agora financeiras de fazer, tá? Mas minha síndrome do pânico vai e volta. Ela toma alguns remédios e o psiquiatra receitou para que ela tentasse dormir. Mas eu não consigo me adaptar. Agora, não estou conseguindo sair de casa. Antes eu não tinha este sintoma. Tenho medo de tomar o remédio direto, pois me disseram que ele dá demência. Mas só consigo ficar bem usando esses tais medicamentos. Gostaria de saber se a síndrome do pânico tem alguma ligação com vidas passadas. Então, é uma trinca de Marias, uma trinca de três Marias, né? Maria, olha, a síndrome do pânico, Joana de Ângeles diz, pode sim ter relação com situações de vidas passadas, daí a gente já trazer nesta vida uma personalidade ansiosa. O quadro de ansiedade é que leva ao desenvolvimento de uma síndrome do pânico. Mas é uma pena que você não possa estar fazendo a terapia. Por quê? O remédio, vamos imaginar uma febre. Quando a gente está com uma febre muito alta, vamos pegar aquele remédio que todo mundo conhece, chamado Cataflam. Então você toma lá um Cataflam antitérmico. A temperatura baixa? Baixa. Mas se você não tratar aquilo que está causando a febre, o remédio por si só não vai resolver, que é o que você disse. Você melhora um pouquinho, depois volta. Melhora um pouquinho, depois volta. Por quê? Você não está tratando a causa. Como na febre, se você não tratar a infecção, depois que passa o efeito do antitérmico, a febre volta. A mesma coisa acontece na parte emocional. O remédio psiquiátrico ele ajuda como um remédio que ajuda para acalmar uma febre, a passar. Mas se você não tratar a causa, a infecção, no caso essa infecção, uma infecção emocional, ele vai sempre voltar. Como é que se trata isso? Claro, terapia. E aí você pode buscar alternativas. As universidades oferecem terapia gratuita ou até mesmo assim, com valores bem simbólicos, em que pelo menos você vai estar fazendo uma terapia. São estudantes universitários que estão se formando, eles têm uma supervisão, eles não estão ali sem uma supervisão, e seria interessante. Nós temos aí a Universidade de Santa Úrsula, a Universidade de Estácio de Sá, Veiga de Almeida,
que oferecem esse serviço. Então, eu te aconselho que procure, não deixe de fazer a terapia. E, junto com a terapia, eu sempre recomendo para os pacientes que me procuram, se você tem uma religião, procure o auxílio da sua religião. Porque se fortalecendo na parte espiritual, te ajuda na parte emocional, que vai ajudar na terapia e que vai ajudar o próprio remédio. Então, é um conjunto. Se você usar todos essas possibilidades, a chance de você melhorar e manter essa melhora é muito maior. Mas tem que ter disciplina. Sim, sem dúvida. Sem disciplina, você não conseguirá. Sem dúvida alguma. O Jorge Luiz, lá da Pavuna, na escuta pelos Radionet. É uma nova maneira de você, um aplicativo que você baixa no seu celular para você ouvir a rádio Rio de Janeiro pelos Rádios Net. E recebemos aqui alguns comentários, muitos comentários aqui pelo Facebook e pelo WhatsApp também. E aqui pelo velho telefone, o João Carlos de Caxias diz que tenho muita vontade de trabalhar na doutrina espírita, mas a minha esposa não gosta disso. E eu fico meio tolhido. Como resolver esse impasse? A esposa ou Jesus? É o João Carlos. Eu não queria estar na sua pele, João Carlos. João Carlos, que dificuldade, hein? Eu acho que antes de tudo a gente tem que buscar o bom senso, né? Muito diálogo. Não adianta você procurar a casa espírita e criar um conflito dentro da sua casa. É necessário, como o Dr. Bezerra diz, o próprio André Luiz no livro Nosso Lar, que você converse, que você tente mostrar para sua esposa que um casal precisa aprender a respeitar um ao outro. Eu conheço vários casos de pessoas, casais, um evangélico, outro espírita. Parece um absurdo, mas convivem muito bem. E eu já conheço vários casais espíritas que têm conflito. Então, o fato de você ser casado com uma pessoa da mesma religião, teoricamente, deveria ajudar, mas na prática nem sempre. Talvez esteja faltando, e aí é uma coisa para você refletir, mais diálogo no seu casamento. Se há o problema em relação à questão daí da casa espírita, provavelmente ele não é um problema isolado. Vocês devem ter outros conflitos, divergências. É natural que se tenha divergência, mas quando se há divergência e não se há o diálogo, não há o respeito. E aí começam as imposições. Então nem a sua esposa deve querer lhe obrigar a nada e nem você obrigar ela a nada. Mas, repito, tente sentar, tente conversar. Existe também uma coisa chamada a terapia de casal, que às vezes é interessante. Você pode ser beneficiado se tu convencesse sua esposa a ir no psicólogo, fazer uma terapia de casal, não só essa questão daí da casa espírita, como outras questões que devem haver conflito, poderiam ser melhor conduzidas. Então, diálogo sempre. Um abraço para você, João Carlos. A nossa Ana Cris, lá de Nova Iguaçu, sabe as palavras sobre a disciplina. Estou me recuperando de minha cirurgia e estou na escuta do programa, mesmo deitada, tentando ser disciplinada. Um abraço para você, Ana Cris, de Nova Iguaçu. A Maria Clarice é lá de Petrópolis. Essa que eu já até conheço. Ouvinte assíduo, sempre participando conosco. Né? Os meus amigos, oi meus amigos, disciplina tem que ser uma constante em nossas vidas, pois qualquer trabalho precisamos nos disciplinar. Seja no lar, nas tarefas mediúnicas, enfim, vamos sempre brigar conosco, buscando a bendita disciplina. É isso aí, Maria Clarice. Um grande abraço para você. Obrigado pela sua ajuda. Vocês podem ajudar a divulgar. A Universidade do Estado de Sá... Deixa eu ler aqui. Atendimento psicológico gratuito para crianças, adolescentes e adultos. E casais, famílias, orientação vocacional. Tudo a Universidade do Estado de Sá está fazendo isso gratuitamente. Pode divulgar e encaminhar pessoas que precisem. O agendamento é feito no local. E aí o telefone, para aquela nossa amiga que não está podendo fazer, 2432-3663. De segundas, quartas e sextas. Fica lá na Barra da Tijuca. Mas é interessante, a gente acompanha sempre isso e o pessoal está sempre ajudando a gente também, nós psicólogos, eu, todos já passamos por esse estágio e com certeza
vimos o quanto é importante esse trabalho, o quanto ele ajuda e o quanto somos supervisionados. Tem bons professores que nos orientam nesse trabalho. A Maria Clara, acho que é de Nova Iguaçu, Niterói, Maria Clara, Nova Iguaçu. Eduardo, você é psicólogo e tem ansiedade, muitos anos, mas a doutrina me ajudou muito a entender muitas coisas, pois tenho uma irmã com problemas quase 30 anos e realmente precisamos da disciplina. Hoje a vida atual está cada vez maior. A doutrina é maravilhosa. Maria Clara Vital, Brasil, de Niterói. Ela está colocando que... Fazendo a colocação aqui sobre um depoimento dela, né? É o que nós conversamos, né? A doutrina, ela nos ajuda, a ansiedade. Por que nós somos tão ansiosos? Porque nós já trazemos isso conosco. Sim. Isso não começou agora. Isso às vezes é potencializado nesta vida, porque nós vivemos um momento da humanidade, né? Aqui no nosso planeta, um momento de muitos desafios. É o desafio planetário que nós estamos vivendo. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Jesus deixou claro que no fim dos tempos, que é essa transição, haveria muita dificuldade, muitas dores, e é o que nós estamos vendo. É muita pressão da questão do emprego para você conseguir um trabalho. Então, quem está trabalhando está pressionado, quem não está trabalhando está pressionado pelo desemprego. As relações afetivas e amorosas também envolvem muitos conflitos. Então, é muita pressão para espíritos ainda frágeis como nós. Então, a ansiedade, ela decorre daí. A Janete, lá do Jardim América. Obrigado, Janete, pela sua participação. Ana Lúcia, de Curicica, também. Sou espírito, meu marido católico, e vivemos em paz no respeito. Tá vendo aí? Que bom, Ana Lúcia. Grande exemplo. É isso aí. É isso que a gente precisa, de viver em paz e no respeito. Agora, uma outra questão aqui do velho telefone. A Tereza Cristina, lá da Penha. Ela disse: meu marido, depois de 30 anos de casados, agora com 30 anos de casado, desenvolveu um câncer com metástase. Como ele sempre foi ateu, não estou sabendo como abordar o assunto. Vocês podem me ajudar? Como abordar o tema da morte com ele, por exemplo? Tereza, eu acho que antes de tudo, você deve envolvê-lo com muito amor. Porque o fato dele ser materialista não torna ele insensível à sua afetividade, à sua ajuda. Acho que num momento como esse, o que ele mais precisa é de apoio, e o seu apoio sobretudo. Falar sobre a morte com uma pessoa que não crê em nada além da morte, talvez não vá ajudar tanto. Então, o que mais vai ajudá-lo é estar presente, fortalecê-lo, direcioná-lo para a vida, porque apesar dele estar com câncer com metástase, já vimos vários casos, independente dele acreditar ou não, que esses pacientes foram curados. Então, nós não podemos dizer que para Deus, como se diz, nada é impossível. Existem vários casos na literatura. Tem um médico americano, te aconselho a comprar o livro deles. O nome do livro é Com a Vida de Novo. É do Dr. Carl Simonton. Ele é um oncologista e ele começou a desenvolver um trabalho, eu até falei sobre isso do Joana de Anjos, com visualizações terapêuticas. E ele descobriu que muitos pacientes poderiam ser curados de câncer, mesmo estando desenganados pela medicina, através dessa técnica de visualização, onde através do poder mental, o corpo, as células correspondiam, e muitos médicos ficaram surpreendidos com a recuperação, para eles, inexplicável desses pacientes. Então, tente estimular o seu marido à vida, a lutar pela vida, a estar ao lado dele, a demonstrar todo o teu afeto, o teu amor, que isso vai ser mais importante do que qualquer coisa. Nesse momento, se ele der abertura para falar sobre isso, fale. Mas se não for possível, o que importa é que você esteja ao lado dele. Lembrando aqui, Tereza, né? Tereza Cristina. Tereza Cristina. Tereza, enquanto o Eduardo estava falando aqui, me lembrei de uma frase da carta de Pedro, quando ele diz que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E o Eduardo foi muito feliz e às vezes não adianta você falar nada sobre isso. Demonstre que você está ao lado dele, esteja efetivamente ao lado dele, né? Divida com ele as dificuldades, as dores, mas entendendo, Tereza, a dor é dele. Você tem limites, você não pode
né, assumir a dor dele. Cada um de Com nós certeza. traz as nossas dificuldades. Então, deixa ele que ele assuma a dele, tá bom? Um abraço para você. Agora, os nossos amigos do Facebook, deixa eu me voltar aqui um pouquinho, porque eu fico para lá, fico para cá, aqui nas duas telas aqui do computador. O Eduardo Assis. Exemplo de disciplina é quando Paulo de Tarso nos fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. O Eduardo está lá em São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço, Eduardo, você tem toda a razão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Alerta o nosso amigo Paulo. Andréia Chamoia, parabéns por este trabalho de luz para as pessoas. Obrigado, Andréia. A Sueli Cancela, parabéns. Árabes, Vanessa e Matilde. Um grande abraço. Vanessa Galvão, aqui. Sou espírita e me casei com um rapaz evangélico e de família evangélica. E o respeito é fundamental. Ele me ajuda até a fazer quitutes para a cantina do centro, do Meimei, em São Gonçalo. Que bom, né, Vanessa? É legal esses exemplos, né? Para mostrar que não é impossível. Esse respeito é que é importante para a gente. É o João Carlos, né, que tinha mandado a mensagem. Aí, João Carlos, tem jeito. Sempre tem jeito, né? É uma questão da gente respeitar a vontade do outro. Pedro Souza, aproveitando a hora do almoço e ligado no programa. Um grande abraço para o meu amigo Eduardo. Um abraço para você, Pedro. Os amigos aqui da Rádio Rio de Janeiro, ligadinhos e juntos, todos juntos aqui, ligadinhos conosco. A Marisângela Rossi. Como você disse, disciplina é igual à vontade. Muito bom. A Ana Cris, já falamos aqui, que ela também mandou pelo WhatsApp. Obrigado, Ana Cris. Rogéria Tavares. Nossa, isso é que é um programa abençoado. Com o Valdenir e o Eduardo ao mesmo tempo. Rogéria, menos Rogéria, né? Bem menos. Né? Muito menos, Rogéria. Muita gratidão a vocês dois. Muitas bênçãos e beijo na alma. Obrigado, Rogéria. A gente faz aqui o possível para ser menos involuído, menos escurecido, né? Enquanto estamos aqui trabalhando, né? Mas, como eu brinquei aqui, menos pra gente, né? A Sueli Cancela, melhor terapia, a reforma íntima. Sem dúvida alguma, Sueli. A Deise Loureiro, boa tarde, estou aqui na escuta, estou na escuta, gostando muito do programa. Para quem o tempo é curto, deveria ter mais tempo de duração. Abraço a todos. Deise, tem muita gente pedindo isso aqui, mas se a gente botar 2 horas, a gente vai precisar de 3 ou de 4, a gente vai ficar aqui a tarde inteira, né? Porque a gente tem milhares de pessoas nos ouvindo e a gente aproveita para pedir a esses milhares de ouvintes que entrem no site da rádio, que compartilhem esse nosso programa, esses nossos links com seus amigos de outros países, inclusive, de outros estados, como o nosso amigo lá de São João del Rei, para que a rádio possa se manter. Ela precisa da nossa ajuda, da minha, do Eduardo, enfim, da sua que está aí do outro lado, porque nós não podemos, por uma questão de ética, anunciar uma porção de coisa que nos oferecem. Então, precisamos de ser uma emissora apoiada pelo movimento espírita, do Rio ou fora do Rio, mas precisamos da sua ajuda. Então, entre no site da rádio, que é radioriodejaneiro.am.br, e vai lá no ícone Clube da Fraternidade. Lá você pode clicar, você pode se inscrever e você pode ajudar muito a rádio, com um mínimo de R$20 por mês. A gente precisa muito dessa ajuda, então contamos com a ajuda de vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e, claro, compartilhe nossos programas, né? Participe conosco, ajude-nos a divulgar esse nosso trabalho que é muito importante. A Sueli Cancela, desculpe me intrometer, a causa é física, certamente, alojada na psique, pois as companhias que foram... Já pulou aqui de novo. Esse Facebook aqui às vezes não para. Eu fico meio perdido aqui. As companhias que foram amparadas pelos irmãos da igreja resultam de suas vibrações. Não haverá soluções se você, Maria, não buscar ajuda para se modificar.
Assim, a respeito da nossa primeira conversa aqui, da nossa irmã que achava que estava com síndrome de pânico, e a gente disse que seria ótimo se fosse só a síndrome do pânico, né? Mas que não é só a síndrome do pânico. Estou adorando o programa, diz aqui a Verônica, e está sendo incentivador. É muito esclarecedor. Obrigado, Verônica Silva, por participar conosco. Maria Dalva, ligada direto do Aquários, Cabo Frio. Obrigado, Maria Dalva. Grande abraço para você. Como é que é o nome aqui? Nininha. Às vezes não fica difícil, né, Nunu? Nininha. Oi, querido amigo Eduardo. Ouvindo vocês, enquanto aguardo o consultório da Vivian. Abraço, Nunu, para você. Qual o aplicativo para ouvir a rádio? Abri o túnel, radio e não consegui. É Radiosnet. Se você botar lá no Google Radiosnet, você vai conseguir. Tem muita gente agora acessando o aplicativo pela Radiosnet, tá bom? Você pode entrar lá com a gente, tá bom? Um grande abraço para você. Deixa eu ver aqui um pouco agora do pessoal do WhatsApp, para ficar dividindo aqui entre as duas telas. Eduardo, o Gercelano de Lopes pergunta aqui, e quando a disciplina atrai... Eduardo, o Gercelano ficou meio dúvida aqui. E quando a disciplina atrai a moral, a ética e a hierarquia, esses fatores têm aplicabilidade tanto no ângulo material quanto no espiritual? Não, com certeza, Gercelano. A disciplina ela vale para tudo, vai no nosso trabalho material, no nosso trabalho espiritual, na nossa vida dentro de casa. Sem disciplina, nós não vamos ter êxito em nada. Então, vale tanto para a vida material quanto para a vida moral e espiritual. Com certeza, Gercelano. A Cristina, lá do Meia, manda só um abraço aqui para gente. Obrigado, Cristina. A Ana Lúcia, de Curicica. O livro do... Sou espírita e o meu marido é católico, que eu já disse. O livro, O Médico Jesus, também é muito legal para ajudar isso. Sim, o livro é muito interessante, Ana Cristina, com toda certeza. Aqui é a Mara de Nova York. Opa! Boa tarde, programa maravilhoso. Sou espírita brasileira, meu marido americano e judeu. Nos respeitamos com muita disciplina. Obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns, Mara. Isso mesmo. É por aí, Mara. É com essa troca e com esse respeito que a gente consegue superar as nossas dificuldades. Deixa eu ver mais quem aqui do WhatsApp. Meus irmãos e amigos, eu acompanho o programa de vocês, participam e dirigem. Muito bons os temas e respostas às perguntas. Muita luz. Ronaldo, lá do Recreio dos Bandeirantes. Obrigado, Ronaldo. Um abraço para você. A Ivete, de Campo dos Goitacazes. A pergunta dessa senhora é o que aconteceu comigo. Me separei por causa da religião. Meu ex-esposo não aceitou minha doutrina e ele passou para a religião evangélica. Eu já era espírita há mais de 30 anos e quando ele me conheceu assim, fomos morar juntos e aí começou os conflitos religiosos e ele resolveu ir embora. Ele já refez a vida com outras situações. Sinto muito nossa separação até hoje. Não tenho ninguém, sigo meu caminho sozinho trabalhando na doutrina. O que você pode dizer lá para a Ivete, lá de Campos dos Goitacazes? Bem, Ivete, foi uma opção dele, né? Não foi sua, a gente tem que respeitar. Mas, assim, se separar por causa da religião não é adequado. Eu lembro do livro Boa Nova, quando Joana de Cusa vai procurar Jesus e o marido dela não aceitava o Cristo. E Jesus diz para ela o seguinte, que ela cogita em largar o marido para seguir Jesus. E Jesus recomenda a ela o seguinte, volte para casa e me sirva lá, junto dele. Um dia eu te pedirei o testemunho. Então ela foi fiel ao marido até o final. Quando o marido morreu, ela se tornou cristã. Mas, como dizia Jesus, disse Jesus para ela à época, ela acaba torturada e morta, queimada junto com o filho, né, nas perseguições aos cristãos, mas ela não nega ao Cristo. Então, Jesus recomenda a ela que ficasse ao lado do esposo. Você fez a sua parte, ele não quis aceitar e saiu de casa.
Mas é o livre-arbítrio. É a opção dele, né, Ivete? A gente não pode também obrigar as pessoas a estarem ao nosso lado se elas não quiserem. Até por uma questão de amor e de respeito, devemos libertá-los para que eles possam ser felizes. Mas dê uma lida, o livro Boa Nova, de Chico Xavier, o título é Joana de Cusa. Perfeito. E tem alguém aqui pedindo para repetir o nome do livro sobre visualizações. Não é um livro, é uma série de CDs, DVDs, né? Não, mas tem um livro que eu falei que é Com a Vida de Novo. Sim. Do Dr. Carl Simonton. Sim, Com a Vida de Novo. Dr. Carl Simonton. E tem os CDs e DVDs do Divaldo Franco e da Joana sobre visualizações terapêuticas. Isso. Que também são muito interessantes. Fechamos aqui o nosso programa. Obrigado, pessoal daí do Facebook. Os que não respondi agora. Depois eu respondo também lá por escrito, lá pelo computador. Nossos irmãos do WhatsApp. Conseguimos responder quase todo mundo aqui. Os outros só mandaram um abraço, beijinhos. Muito obrigado por tudo. Obrigado ao Eduardo mais uma vez aqui. Luiz Carlos na técnica. O Caio aqui agora como operador de câmera aqui do Facebook. A Sheilinha lá nos telefones. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.